Olá, tudo bem? Bom dia. Aqui Sadi Nogueira. Eu tenho observado os argumentos utilizados principalmente por mulheres que não se identificam como mulheres, né? Mas algumas que se acham mais inteligentes do que o resto da sociedade e tentam empurrar essas ideologias, né? Essas ideias de que você é o que você se identifica. E eu assisti um corte, né, um reels de um bate-papo entre duas pessoas ali, um homem e uma mulher, por mais que de repente ela negue, talvez, não sei, mas é um corte onde ela o ataca, inclusive, pela postura serena dele. E eu achei interessante. Eu vou deixar o link aqui como comentário. E eu achei interessante esse pequeno embate, né? E a forma com que ele, de certa forma, conduziu. Porque ela tentou tirar ele do sério e não. Mesmo não conseguindo, disse que o questionamento ou o posicionamento dela o incomodava. Isso é uma técnica, né? Uma tática que está sendo bem disseminada e bem difundida. Tem uma galera que está se apoiando em Schopenhauer e outros, e que utiliza técnicas, né, para tirar a outra pessoa da serenidade e aí ganhar pela desestruturação, ou seja, usa de covardia, de deboche, de ironia, de dissuasão, e aí quando a outra pessoa se irrita porque acha que está conversando saudavelmente, mas na verdade está sofrendo ataques, aí o ideologista vira e diz assim, tá vendo? Você não tem condições, você não sabe, você não consegue se manter calmo. Isso é uma atitude muito covarde, né? É uma postura muito covarde desse tipo de gente. Mas o que eu quis dizer aqui foi o seguinte, que o meu posicionamento aqui, na verdade, contém o seguinte. Antes de você ir lá assistir o trecho. As pessoas que fazem isso, né, que tem esse tipo de característica, estão construindo, na verdade, estão destruindo a sociedade, tá? Isso é uma técnica também. Tinha um grande líder e guerreiro oriental, se eu não pronunciar erradamente o nome dele, seria Sun Tzu, né, que era enfim, um dos maiores guerreiros aí do passado. E era a técnica que é utilizada hoje, sobretudo aí por algumas ideologias, pela esquerda, que é o dividir para conquistar. No momento que você, por exemplo, você tem um grupo que está imbuído de fazer uma incursão ou de defender alguma coisa, uma pessoa, um monumento, um objeto, não importa. Você tem um grupo de defesa. Aí você precisa alcançar o seu objetivo. Qual é a melhor forma que você tem? Chegar, eu não posso jogar uma bomba lá e matar todo mundo. Não tem como fazer isso. Na maioria das vezes, né? Então o que eles fazem? Vamos eliminar um por um. Só que às vezes puxar o gatilho é complicado, porque você revela a sua posição. Então qual é a lógica? Pô, eu vou dividi-los, vou fazer com que eles se afastem uns dos outros para que eu possa eliminá-los um a um. Isso é uma técnica de combate, inclusive. E isso está sendo utilizado pela esquerda, principalmente no Brasil. Você vai criando subterfúgios para que as pessoas, ao invés de se aproximarem e serem um corpo forte na luta contra essa ideologia nefasta, as pessoas estão se degladiando entre si. Você vê aí pessoas da direita brigando dentro da própria direita. E isso não significa que elas não saibam ou que a direita é ruim. Significa que a esquerda está vencendo. Que eles estão conseguindo ser mais espertos, eu não disse inteligentes, espertos, e utilizando a técnica lá do guerreiro oriental lá, que é dividir para conquistar. Então, ver pessoas inteligentes caindo nesse joguete é triste, é muito triste. Mas eu não vim aqui falar
especificamente da esquerda ou da direita. Então veja, acompanha depois ali o vídeo, mas basicamente é o seguinte: essa ideologia de gênero, que você vê umas bizarrices, você já deve ter visto aí umas bizarrices na internet. O cara nasceu do sexo masculino, homem, aí não se identifica homem, se identifica, eu não sei os termos, eu não vou tentar adivinhar. Traz alguma coisa que é nitidamente travestido de uma mulher, mas que não gosta de homens, gosta de mulher. Desculpa, não é deboche, é porque eu acho confuso e eu acho engraçado porque é confuso demais uma coisa que é simples. É homem, nasceu homem, não se identifica homem, aí se identifica uma mulher que não gosta de homens, que gosta de mulheres. Já não estava certo? Não era só. Mas também não cortou fora, não. Continua. Então, assim, tem umas bizarras. Que na verdade a gente já sabe que isso não é uma identificação de gênero. Isso na verdade é uma malandragem. Quem implantou esse sistema de ideologia de gênero, na verdade, queria abrir uma brecha para poder fazer qualquer coisa e não ser punido, não ser criticado pela sociedade. Né? Ou seja, eu sou um homem que quero pegar a mulher, mas se eu der em cima, a mulher vai dizer que é assédio. Mas se eu for uma mulher que dá em cima de mulher, não é assédio masculino. E entre mulheres não rola muito esse papo de assédio, elas não ligam muito para isso. Né? Uma ou outra talvez, mas não tem registros assim históricos em delegacias que digam, não, uma mulher assediou a outra. É igual um negro processar um outro negro por racismo. Acontece? Pode até acontecer, mas é algo que é incomum. A batalha está em cores de peles diferentes. Quem tem pele clara sofre, recebe processo de quem tem pele escura por... enfim. É tanta asneira que fica difícil até você se posicionar sem incorrer em algum... você me ofendeu porque no seu vídeo você falou pele escura, pele clara. Cara, é muita palhaçada, é muita palhaçada. É falta do que fazer. Agora, a maioria dessas pessoas não fazem falta na sociedade. Elas não contribuem com nada. Elas só criam um problema. Mas enfim, parando aqui de devagar. Veja, eu sei que no debate eles falam assim... porque é uma pessoa grávida. Aí o cara achou estranho, pessoa grávida, uma mãe. Não, e ele errou ali realmente, porque só se torna mãe depois que você atinge alguns status, né? Pelo próprio ato de cuidar, de educar, enfim, de proteger. É um conjunto de coisas que te torna mãe. Mas, enfim, era uma mulher grávida. E aí ele estranhou, uma pessoa grávida, a mãe. E aí ali começa o embate. E é simples, demais, muito simples. Ele dá um tiro, tudo bem que o vídeo foi cortado ali, ela deve ter tentado argumentar depois, mas é uma questão de lógica. Se a jogada agora é cada um se auto-identificar naquilo que interessa e exigir que os outros respeitem essa auto-identificação, tratem-na com essa auto-identificação, criou-se uma fragilidade com esse discurso de auto-identificação e a parte, eu falei isso recentemente dentro de casa. Esses ideologistas vão acabar se autodestruindo. Porque veja, você tem que se identificar e ser respeitado por aquilo que você se identifica. E as pessoas te tratarem com quem você se identifica. E aí, não, eu sou homem, mas não sou homem, eu sou mulher, não sou mulher, porque eu me sinto assim. Beleza, aí o pessoal está começando a mostrar a fragilidade desse discurso, que é o quê? Tá legal, então eu me identifico com uma pessoa milionária. E você vai ter que me tratar como um milionário e me respeitar a minha identificação. Porque senão você não está respeitando.
E viu como é que é frágil? Você não pode relativizar as coisas. E aí o cara utiliza uma estratégia fantástica. E eu não vou dizer aqui qual foi, você vai ter que assistir o vídeo. Mas basicamente, cara, é isso. Porra, então eu me identifico aqui como presidente da República. Melhor, eu me identifico como presidente da República e me identifico como um presidente que não precisa de ministros, de deputados, de senadores. Eu posso ser um ditador, mas não me identifico como ditador. É frágil isso de você se autoproclamar e identificar alguma coisa. Basta você ver o seguinte, tem países aí, ó, e teve regiões, na verdade, perdão, falei países, está errado. Teve cidades que tentaram se auto-emancipar. Aqui no Brasil teve regiões que deram certo. Por exemplo, Rio das Ostras não era emancipado. E não era uma cidade, não era um município. Se emancipou e tornou-se um município. Mas para isso ela cumpriu algumas exigências para poder se declarar um município. Eu não lembro agora em que ano que foi isso. Mas teve lugares aí que, para fora do Brasil, que tentaram se auto-intitular um novo país e não deu certo. Simplesmente as pessoas foram esmagadas pela nação. Imagina, vou dar um exemplo. Digamos que o Rio de Janeiro não queira mais ser uma cidade do Brasil. A gente quer se emancipar e virar um país novo. Primeiro que você já está violando a própria legislação, a própria Constituição. E para que isso acontecesse da forma sem violar a lei, tem caminhos para que isso aconteça. Não é simplesmente chegar e agora nós, cidadãos cariocas, nos identificamos como um novo país chamado Rio de Janeiro. Cara, não é assim que funcionam as coisas. Não é esse tipo de ação que torna você livre, que te dá liberdade. A verdadeira liberdade não está em criar um relativismo e dizer que a partir desse momento eu sou um cachorro e eu quero ser tratado como um cachorro. Não é. Isso aí é imbecilidade. Entende como é frágil esse relativismo que está sendo criado do eu me identifico? Então tá, eu me identifico como o dono do mundo e vocês têm que me tratar como o dono do mundo. Ou seja, eu sou Deus. Me trate como Deus. Para começar, morra. Porque eu não que você é uma pessoa má, eu quero que você morra. Ah, mas Deus não faria isso. Mas eu sou Deus e você tem que me respeitar e respeitar as minhas decisões. Então, esse relativismo do eu me identifico, isso na verdade é uma paranoia, isso é uma doença social. Eu não estou falando uma doença biológica, é uma doença social. Isso é uma loucura que está sendo implantada e pessoas estão se aproveitando disso para criar um tumulto. Sadir, você agora incorreu num crime porque você está chamando de doentes pessoas saudáveis e você não é médico. Cara, olha só. Entendam uma coisa. Valores sociais não são constituídos a partir de blá 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 de meia dúzia. Conceitos, valores são definidos por uma sociedade com o passar de décadas. Então, eu falo muito isso. Certo e errado não são uma questão de opinião. Não, certo depende do ponto de vista. Não depende do ponto de vista. Certo é certo, errado é errado, e vai continuar sendo assim, mesmo você não concordando. Certo não depende do ponto de vista. O certo é um conceito social formado pela sociedade com o passar das décadas. Enraizado. Quer ver? Eu uso esse exemplo sempre. No nosso país é um país monogâmico. Por mais que algumas pessoas insistam em tornar isso legal e na marra, comprando juiz lá, assinatura de um juiz, querer casar com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. O Brasil é um país monogâmico, por lei. Por quê? A nossa sociedade assim entendeu. Ah, mentira, foi Júlio César lá em 1000 e não sei quanto. Tá bom, mas não foi desfeito isso na base do papo, do acordo, do sentar e ver que cientificamente... As pessoas querem fugir do cientificamente. Não fuja. Na matemática, 1 mais 1 é igual a 2 e vai ser até que se mude a ciência. Mesmo você não concordando. Tá? Então... Um conceito não pode ser mudado da noite para o dia sem um consenso social. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo,
E errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Exemplo, no Brasil, um país monogâmico. Lá fora, em alguns países, o homem pode casar com várias mulheres. Ah, então, viu? É uma parada certa que tinha que ser aqui no Brasil. Não. Para a nossa sociedade, este conceito está errado. E é errado. Para aquele país lá, o conceito está certo. Então, uma coisa tem que ser respeitada naquela nação. Na nossa nação está errado. Um adulto, uma pessoa maior de 18 anos, agora sim cabe pessoa, se relacionar intimamente e sexualmente com uma pessoa com menos de 18 anos, na nossa legislação, é crime. Por quê? Porque no conceito social do Brasil, né, no nosso conceito social, o sexo com menor de idade é errado, é ruim. Sobretudo com uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Por quê? Porque esse conceito foi formado em cima de ciência, de coisa palpável, científico. Essas pessoas que não creem em Deus apelam para a ciência, mas na hora de utilizar sua ideologia, abrem mão da ciência. Relativismo. É só quando interessa. Por isso que é errado. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, tem países aí fora em que os casamentos são arranjados já de tenra idade. Um homem, 20 anos de idade, casa-se com uma criança de 7 anos de idade e pode ter a sua lua de mel. Que escândalo, que absurdo, isso não existe. Existe, procura que você vai saber. Lá no Oriente é assim, em alguns lugares. Está errado? No nosso conceito social do Brasil, sim. Você está entendendo? Para a nossa sociedade está errado. Não é para mim, Sadi, que está errado. É para a nossa, é um consenso. É sociedade. A nossa sociedade entende isso como errado. E vai continuar errado. Mas por que nós entendemos por errado? Porque cientificamente o corpo de um homem não cabe dentro do corpo de uma criança. É cientificamente, fisiologicamente incompatível e danoso para uma criança. Por isso que é tido como errado, para que se protejam as crianças. Esse é o certo e o errado, não é uma opinião minha, é um conceito social enraizado numa sociedade e normalmente pautado, embasado, apoiado sobre uma decisão científica. Eis a razão pelo qual o Brasil é um país laico e é respeitado o direito do brasileiro ser ateu. Não lhe é forçada uma religião. Você não crê em nada, não crê em Deus? Não. Então você é um ateu e tem que ser respeitado como ateu. Por quê? Porque não existem provas científicas da existência de Deus. Então eu não posso impor a uma pessoa que creia em algo que não é cientificamente comprovado. Por isso que a gente respeita o ateu. Ele só acredita naquilo que é científico. Você está entendendo? É absurdo demais essa ideologia de que agora eu me sinto um urso. Vou agir como um urso. Cara, você pode fazer o que você quiser, desde que você não infrinja a lei. Você pode ser o que você quiser, desde que você não infrinja a lei. Só que não é o seu achismo pessoal que define quem você é, querido. Neste caso, fisiologicamente, você tem cromossomos. E são eles que definem, não é o médico, como eu vi burrice de uma pessoa virar e falar assim, porque eu sou... Por quê? Porque o médico decidiu que eu sou. Não, não foi o médico. Foi a sua genética que decidiu que você é menino, menina. Foi a sua genética, foram os seus genes que decidiram isso por você. Porque os genes não têm conceito social. Eles têm apenas ciência. X, mulher. X, Y, homem. Ponto. Mulher, homem não. Feminino, masculino. Fêmea, macho. Simples. Então, essa ideologia de gênero, esse conceito ideológico, é uma coisa de sociedade. Se é de sociedade, é um acordo. Mas não vai mudar a ciência. Quando você criar um novo gene, X, Y, Z, aí
Quando criar um novo, a gente vê lá cientificamente o que vai acontecer. Mas até lá é fêmea e macho. XX fêmea, XY macho. E isso não vai mudar, mesmo você impondo, indo para tribunais, juiz comprado lá com dinheiro, ideologistas batendo martelo, dizendo que a partir de hoje tem que respeitar. Beleza, você tem que ser respeitado como ser humano, como pessoa, como cidadão de uma nação. Ter os seus direitos constitucionais garantidos e respeitados. Dignidade. Você tem direito a trabalho, a emprego, moradia, saúde, educação, segurança. São coisas que estão garantidas na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º. É onde estão os nossos direitos. Mas eu reconhecer você como um cachorro, se você não geneticamente não é um cachorro, por favor, cara. Vamos facilitar o convívio do dia a dia. Então, beleza? É como eu me identifico e respeite a minha identidade. Eu me identifico como uma pessoa sábia que acabou de falar só a verdade. E respeite, porque se você não respeitar, você está violando a lei. Viu como é que é complicado isso, cara? Não faça. Não relativize a vida. Nós não podemos abrir brechas para esse tipo de doença. Tá certo? É isso. Quem gostou, por gentileza aí, curte, dá like, não sei, porque eu vou postar isso no YouTube, mas depois eu vou disparar link pelas redes sociais. Se você curtiu, clica aí. Se você não curtiu também, deixe seu comentário. Já aviso, comentários relativistas de pessoas que vão chegar aqui para incitar ódio e tudo mais, serão devidamente excluídos, porque a minha rede social não é uma democracia, é uma ditadura. Eu faço dela o que eu quiser. Tá certo? Para os demais aí, pessoas cultas, inteligentes e educadas, que Deus os abençoe, proteja e nos dê muita paciência para aturar esse povo. Forte abraço.